Olá. Os publicistas do mundo todo debatem o tema do controle. Até onde o controle deve ir e até onde ele pode ir. É um tema polêmico, há muita dúvida e há muito embate também entre os acadêmicos e os práticos do controle a respeito desse assunto. O professor Eduardo Jordão, da FGV Direito do Rio, acaba de publicar um pequeno artigo na coluna Publicistas a respeito disso. O que é esta coluna? Ela é mantida no Jota por uma rede de publicistas que incluem professores de diversas universidades brasileiras em torno dos debates mais candentes e mais atuais e também dos clássicos a respeito da nossa área, do direito público, do direito administrativo. Todas as colunas estão republicadas, disponíveis no site www.sbdp.org.br da Sociedade Brasileira de Direito Público. Esse artigo do professor Eduardo Jordão também. O objetivo hoje é apenas dialogar um pouco com esse artigo. O professor Eduardo Jordão fala a respeito da ideia de deferência do controlador, seja o controlador judicial, seja o controlador de contas, seja qual for, perante a autoridade que tem competência original para decidir. Essa é uma ideia que está por trás, por exemplo, da noção de que se presume inválidos os atos da administração pública e as leis. O que é que deferência quer dizer? E o que é que deferência não quer dizer? Deferência quer dizer, em primeiro lugar, que o controlador tem de se ater às suas competências, não assumir a competência do outro. Então, a autocontenção, no sentido de limitação ao exercício de própria competência, é um primeiro sentido importante da deferência. Um debate muito sério ocorreu há algum tempo atrás no Brasil, quando houve a nomeação para o Ministério do Trabalho de alguém que já tinha sofrido uma ação trabalhista. E contestou-se esse ato e um juiz lá deu uma liminar contra a nomeação, que depois não se conseguiu cassar. Essa decisão foi muito criticada e corretamente criticada. Por quê? Porque o juiz o que estava querendo fazer é controlar os critérios políticos da autoridade pública. Não há lei nenhuma que proíba alguém que já tenha sido réu em ação trabalhista de ser ministro do Trabalho. E, de outro lado, não se pode dizer que haja um vício de racionalidade, de arbitrariedade nesta escolha, é uma escolha política. Neste caso, o que o Poder Judiciário fez foi não se limitar à sua própria competência. Qual é a competência do juiz? Verificar quais são os requisitos de validade da nomeação de um ministro. E se os requisitos foram cumpridos e não existe um desvio, que se pode chamar de desvio geral de arbitrariedade, o juiz não pode querer exercer a função política. Um exemplo de discussão que está ocorrendo no Tribunal de Contas da União, que arrisca interferir numa decisão a respeito da qual ele não tem competência, é sobre a data do Enem, do Exame de Educação Enem, em plena pandemia. Está havendo um debate no Brasil sobre se é correto ou incorreto manter a data do Enem para se realizar num momento inadequado, tendo em vista a pandemia. É um debate correto. Pode ser que, em algum momento, o Poder Judiciário tenha que interferir por a manutenção do Enem em condições totalmente inadequadas, violar o direito. Agora, o Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver com isso? Porque o controle de contas, que é o que o Tribunal de Contas faz, não é o controle da legalidade de qualquer ato da administração. A Constituição é clara nos artigos 70 e 71 sobre a função do Tribunal de Contas. É proteger o erário público, os dinheiros públicos e proteger o patrimônio público. A discussão sobre a data do Enem nada tem a ver com recursos públicos e nada tem a ver com patrimônio público. Então, são situações que se pode tomar para exemplificar o que é a atitude de um controlador que não tem deferência
a decisão constitucional e legal de limitar a competência do controlador. Um segundo sentido de deferência é o de respeitar a decisão da Constituição e da lei, de dar a um outro órgão o poder de decidir em certas situações segundo critérios que a Constituição e a lei não oferecem. Isto é, existe delegação a autoridades administrativas feita pela lei de escolher em certas situações por critérios não jurídicos ou observando também critérios não jurídicos, isto é, critérios que o direito não dá. E se a lei deferiu à autoridade pública a escolha do momento, por exemplo, de decretar o lockdown durante a pandemia, não pode o juiz querer trazer para si essa competência. E é o que aconteceu no Maranhão, em que uma decisão judicial decretou o lockdown, que era de competência das autoridades locais e não das autoridades judiciais. A escolha do momento adequado não cabia ao juiz. Foi um claro caso de não deferência às normas legais que delegaram à autoridade pública o poder de decidir, tomando em consideração um critério que a lei não estabeleceu de antemão. Muitas vezes a lei estabelece uma competência, mas usa conceitos jurídicos indeterminados. E verificar, no caso concreto, se um conceito muito aberto, muito indeterminado, se realiza ou não, pode envolver um trabalho técnico que cabe à autoridade pública fazer. Então merece maior deferência do juiz e também do Tribunal de Contas a decisão que é tomada pelo administrador público nestas situações, em que existe discricionariedade, quer dizer, em que a própria lei permitiu que a autoridade usasse critérios de conveniência e oportunidade, ou naquelas situações em que a expertise técnica para a decisão do administrador público é valorizada pela própria lei. O juiz não pode, então, se substituir ao administrador público violando esta delegação legal. No fundo, nesse caso, não é uma deferência ao administrador, é a deferência à lei e à Constituição, eventualmente, que delegou ao administrador público, delegou à agência reguladora a decisão por critérios que ela, lei, não estabeleceu de antemão a respeito de um assunto. Um terceiro sentido que a deferência tem é o sentido de respeitar o especialista, a especialidade. A lei atribui à agência reguladora competência para certas decisões e constrói a agência reguladora com certas características para que ela se torne uma especialista em lidar com as pressões políticas, especialistas em lidar com as incertezas do conhecimento técnico, especialista em lidar com as pressões dos agentes regulados. A especialidade tem de ser valorizada. O CAD é um especialista, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A deferência do juiz ao juízo, isso é, as avaliações do CAD, ela tem de ser muito maior, por ele ser um órgão altamente especializado, do que a deferência que um juiz tem de prestar a uma autoridade administrativa que decide um assunto no qual ele não é especializado. O juiz tem de levar em consideração também que a lei muitas vezes considera a especialidade política, isto é, a capacidade de lidar com situações politicamente difíceis, complexas. Um exemplo em que o juiz não observou isso foi o caso em que o juiz deu uma liminar para o funcionamento de academia de tênis, em plena pandemia, não aceitando a decisão que tinha sido tomada pelas autoridades locais de proibir o funcionamento de uma série de atividades, entre as quais esta. O que é que o
administrador público levou em consideração, inclusive, critérios políticos para tomar essa decisão. O juiz quis se colocar no papel do especialista e fazer ele o juízo político. E mais, também o juízo técnico, sobre se liberar a academia era bom ou ruim, em face dos efeitos, inclusive psicológicos, que tem liberar uma atividade que é para a elite brasileira, quando a maior parte da população brasileira é muito pobre, não tem acesso a esse serviço, e nós estamos dizendo a ela para ficar nas suas casas. Nesse caso, teria sido correto que o juiz respeitasse o especialista. E muitas vezes o especialista é especialista em política, e a política é relevante. É preciso que o controlador entenda que interferência de controlador é quebra-galho. E quem quebra galho tem que ter deferência em relação ao especialista. Mas é importante também, e o artigo do professor Eduardo Jordão chama atenção para isso, dizer o que a deferência não é e não pode ser. Deferência não é, em primeiro lugar, uma atitude de submissão do controlador à pura autoridade pública. Se a autoridade pública mandou, então está mandado, porque a autoridade é poderosa. Não é por ter poder, pura e simplesmente, que a autoridade tem de ser respeitada. E muitas vezes isso aconteceu. Dou um exemplo. O próprio Supremo Tribunal Federal foi levado a julgar uma vez se concedia ou não concedia habeas corpus a prostitutas de São Paulo que vinham sendo presas toda noite, no início da noite, levadas para a delegacia sem nenhuma razão e liberadas de manhã, por um delegado que resolveu acabar com a prostituição em certa região da cidade. Pois o Supremo Tribunal Federal acabou negando o habeas corpus e, portanto, tendo deferência ao delegado de polícia que cometia uma evidente ilegalidade, dizendo que a supremacia do interesse público tinha que prevalecer. Ora, frequentemente, decisões judiciais usam a supremacia do interesse público no sentido de supremacia da opinião, do desejo, muitas vezes arbitrário, da autoridade pública. É evidente que o princípio da deferência não quer dizer isso, não quer dizer submissão à pura ilegalidade. Evidentemente, deferência não significa o juiz não reagir diante da ilegalidade direta. E há situações em que há ilegalidade direta. Um exemplo vem ocorrendo atualmente. Está se falando muito na requisição de bens e até na requisição de serviços em plena pandemia. E aí começou a ocorrer abuso em matéria de requisição. Por exemplo, uma autoridade do Ceará resolveu requisitar uma indústria. Requisitar a indústria como forma de o prefeito passar a mandar na atividade industrial, nomeando até um interventor, e mandar no caixa da empresa para que a indústria passasse a fabricar máscaras para serem distribuídas à população. Ora, não existe requisição de indústria. Não existe a possibilidade de se nomear um interventor numa empresa a título de requisição administrativa. Isso é um desvio, evidentemente. Então, a ilegalidade direta, aquela que viola o próprio instituto da requisição, tem de ser reprimida pelo juiz. E ninguém que defende a deferência está dizendo ao juiz não reaja às ilegalidades evidentes. E, em terceiro lugar, deferência não é cumplicidade diante de arbitrariedade cometida por autoridade administrativa no exercício das suas competências. Até as competências discricionárias têm limites, e o limite é o da arbitrariedade ou da razoabilidade jurídica. Não pode um presidente da República usar a nomeação de um cargo para a qual ele recebeu competência, não há a menor dúvida, para realizar um objetivo ilícito. Por exemplo, para proteger
pessoas que fazem parte do seu círculo contra o risco da ação da autoridade pública. Foi a avaliação do Supremo Tribunal Federal em relação à nomeação do diretor da Polícia Federal, que o presidente da República teria usado uma competência que inegavelmente tem, mas para atingir uma finalidade que não pode atingir, portanto que o ato seria arbitrário. Para conferir esse e outros debates, curta o nosso canal, que frequentemente nós estamos tratando de novos temas e, sobretudo, remetendo aos debates da academia e aos artigos publicados pela academia. E para que você possa ler o artigo do professor Eduardo Jordão, há um link na chamada para esse vídeo para que você possa ir direto ao artigo no site da SBDP. Vale a pena pensar profundamente a respeito da ideia de controle judicial e de controle de contas no Brasil.